E aí, galera do Nono, estamos aí de novo, mais uma aula de história aí, uma aula digital para vocês, beleza, pessoal? Hoje, pessoal, a gente vai estar fechando essa primeira fase aí desses conteúdos digitais, tá? Hoje a gente vai estar vendo as duas últimas revoltas que teve aí no período do início da República das Oligarquias, beleza? Então, hoje a gente vai ver a Guerra do Contestado, e eu fiquei de falar um pouco mais também sobre o cangaço. Eu falei um pouquinho, acho que na última aula, mas eu acho que ficou de falar um pouquinho mais, vai ser mais maneiro falar um pouquinho mais, porque foi um movimento muito importante no Brasil, e principalmente lá no Nordeste, é um movimento que impacta até hoje lá na cultura local, beleza? Então, vamos começar hoje com a Guerra do Contestado, que está lá na página do livro de vocês, na página 92. Vocês podem estar pegando o livro de vocês lá na página 92, para você estar acompanhando esse tema da aula de hoje, beleza? Eu preparei um slide aqui, eu vou passar para vocês. Deixa eu só compartilhar a tela aqui, para a gente estar vendo esse conteúdo. Enquanto isso, pessoal, peguem o livro lá na página 92, para a gente estar fazendo uma leitura junto, e para estar entendendo melhor o que foi essa Guerra do Contestado, tá? Esse movimento que teve no Brasil, beleza? Peguem o livro lá, o meu já está aqui, belezinha? Página 92. A tela já está compartilhada, vou jogar o slide aqui para vocês agora, beleza? Tá aí. Guerra do Contestado, pessoal, tá? A Guerra do Contestado, pessoal, ela começa lá em 1912, ela vai até 1916, tá? Ela iniciou em outubro de 1912 no sul do país. Foi um conflito armado ali entre a região do Paraná e Santa Catarina, tá? Ela se opôs às forças do governo federal e do estadual. A população era uma população cabocla, uma população ali de agricultores, tá? Tendo seu fim em agosto de 1916. Então, como eu falei, a Guerra do Contestado, ela foi uma guerra uma rebelião, né, que ocorreu ali entre as regiões de do Paraná e de Santa Catarina, tá? Ela se inicia em 1912 e ela termina em 1916, beleza? Tá o slide aí para você estar acompanhando, tá? Denomina-se como contestado devido ao fato que os agricultores contestavam a doação das terras, tá? Que o governo brasileiro havia feito a uma empresa norte-americana, pessoal. Essa empresa norte-americana, ela foi responsável por construir uma estrada de ferro que ia ligar de São Paulo a Porto Alegre. Tá no livro de vocês, o segundo parágrafo. O que aconteceu? O pessoal que morava nessa região aí, onde essa empresa norte-americana estava construindo essa estrada de ferro, eles começaram a contestar o direito dessa terra. Eles queriam essa terra para eles. Tal terra que eles foram expulsos pela essa empresa norte-americana, porque ia passar uma ferrovia aí. Então, esse povo começou a reclamar, a contestar e querer ter o direito dessa terra, tá? O líder dessa revolta, pessoal, ele começou com José Maria, que era um beato, igual Antônio Conselheiro, que eu falei na aula passada. Ele, junto com seus fiéis, iniciaram um vilarejo, vamos falar assim, uma vila ali, fundando, então, o Contestado, tá? Lá no livro de vocês, na página 92, o terceiro parágrafo, ele fala assim, ó, com o início das obras, pela obra da ferrovia, né? Com o início das obras, os indígenas e os camponeses miseráveis, né, que eram pobres, no caso, que viviam na região, foram expulsas e excluídas dessa parte da modernização, tá? Então, essa empresa, ela acabou expulsando o povo dali, né? E os pequenos agricultores também acabaram sendo expulsos. Então, em 1912, os operários e camponeses, e até mesmo indígenas, prejudicados pela empresa, se juntaram em torno de um líder messiânico,
que era o nosso beato José Maria, que era um cara que saía, era um peregrino, ele saía falando da palavra de Deus também, tá? Se juntaram a ele para iniciar essa construção desse vilarejo, dessa nova vila. Mas temendo um episódio semelhante ao de Canudos, o governo federal, logo no início, já enviou as tropas para expulsar os sertanejos, tá? Auxiliados dos coronéis da região. José Maria, nos primeiros conflitos, o pessoal, ele acabou morrendo, tá? Mas seus seguidores se mantiveram mobilizados e eles fundaram diversas cidades pequenas ali na região, levando ao movimento preocupações dos coronéis, preocupações do governo federal, porque estavam achando que aquilo ali seria a nova Canudos, né? A nova, igual aconteceu lá em Canudos, uma nova comunidade, tá? Mas aí o que aconteceu? A Guerra do Contestado, o povo ali do Contestado, ele foi reprimido, tá? O Contestado, antes de ele acabar, essa região aí, ela chegou a ter 20 mil pessoas, 20 mil sertanejos que moravam lá, tá? E isso foi em 1916. O governo federal, pessoal, eles chegou a reunir 8 mil homens, cercaram a região, esmagando o movimento dos camponeses por meio de violência, tá? E o povo acabou sendo mais uma guerra, mais uma tentativa de uma sociedade diferente que buscava uma questão mais igualitária, né? Então o povo acabou sendo reprimido. Aí eu coloquei no slide para vocês, ó, a Guerra do Contestado mostra a forma que os políticos e os governos tratam as questões sociais no início da República. Os interesses financeiros de grandes empresas e de proprietários rurais ficavam sempre acima das necessidades da população mais pobre. Não havia espaço na tentativa de solucionar o conflito com negociação. Quando havia uma organização daqueles que eram injustiçados, as forças oficiais, com apoio dos coronéis, combatiam os movimentos com repressão e força militar. Então, pessoal, do mesmo jeito que aconteceu ali em Canudos, tá? Aconteceu também aqui nessa região entre Paraná e Santa Catarina, tá? A Guerra do Contestado foi um movimento que eles acabaram sendo duramente foram reprimidos pelo governo federal, como eu falei ali para vocês, tá? Mais uma revolta que era uma comunidade que ela não estava buscando, não queria, assim, vamos falar assim, que o governo fosse trocado, mas sim era uma comunidade que estava buscando igualdade para o seu povo, tá? Era um povo que tinha sido expulso da sua própria terra e acabou formando essa comunidade, do mesmo jeito que foi Canudos, mas os coronéis ficavam com medo de ninguém mais respeitar o poder deles, o governo federal ficava com medo desse povo não pagar imposto, então eles foram duramente reprimidos, do mesmo jeito que foi Canudos. Os revoltosos acabaram sendo mortos, e, mais uma vez, nós temos aí uma repressão, né, ao movimento que buscava uma autonomia ali para a população, tá? Uma coisa interessante aqui que eu coloquei aqui, que tem no livro de vocês, na página 93, que ela fala assim, ó, as origens de muitos problemas sociais brasileiros de hoje, como os conflitos no campo, a segregação da população mais pobre em bairros isolados das grandes cidades, remonta aos primeiros anos da República. Ele está dizendo o quê? Que todos esses conflitos sociais, pessoal, até hoje eles existem. Não tem uma revolta da população, mas esses problemas sociais que a gente tem no Brasil, de desigualdade, uma política voltada somente para os ricos, uma política voltada somente às grandes empresas, ela existe até hoje, né? É uma coisa que não foi, que não arrumaram, vamos dizer assim, né? Que não foi melhorada no Brasil em que nós vivemos. Beleza, pessoal? Então, essa foi a Guerra do Contestado, e
e ela é bem parecida, então, com a Guerra de Canudos, né? Só que no caso aqui, como eu falei para vocês, em Canudos, foi lá na região no Nordeste, lá na Bahia, e o contestado foi ali na região entre Paraná, né, e Santa Catarina, tá? O líder da Guerra de Canudos foi o Conselheiro, né? E aqui o líder da, da Guerra do Contestado foi o José Maria. Beleza, pessoal? Eu esqueci de falar para vocês que tem uma obra literária que é fascinante, que é do Euclides da Cunha. Provavelmente vocês vão estar estudando isso aí com a professora de literatura, talvez português também, mais para frente. Provavelmente ela deve passar para vocês. Eu não sei se vocês já leram ano passado também, que eu lembro que ela estava trabalhando também Euclides da Cunha. E o Euclides da Cunha, ele cria um livro que ficou chamado como Os Sertões. Ele fala da luta dos habitantes do povo brasileiro que tentava viver em comunidade, numa sociedade mais igualitária. Beleza? Então, é isso aí, pessoal. Um movimento reprimido pelo governo. Beleza? Mais um, né? E, por último, pessoal, para finalizar, tem o cangaço, tá? O cangaço tá no livro de vocês lá na página, deixa eu ver aqui, 91, tá? O cangaço, pessoal, foi um... Deixa eu colocar aqui para vocês. O que foi o cangaço, né? O cangaço foi um fenômeno ocorrido no Nordeste brasileiro em meados do século XIX e no início do século XX. O cangaço tem suas origens nas questões sociais do Nordeste brasileiro, caracterizando por suas ações violentas de grupos ou indivíduos isolados. Assaltavam fazendas, sequestravam coronéis, grandes fazendeiros, saqueavam comboios, armazéns, não tinha uma moradia fixa, tá? Viviam perambulando pelo sertão brasileiro, praticando crimes e fugindo das volantes, que a gente vai ver o que era isso aí, tá? A palavra cangaço, pessoal, o cangaço, né, como é conhecido, a palavra cangaço é uma palavra que deriva de canga, tá? Uma peça de madeira simples ou dupla que se colocava na parte posterior do pescoço dos bois, nos carros de bois. Assim, os cangaceiros foi o nome dado a todos os criminosos, uma vez que seus prisioneiros eram obrigados a carregarem os seus pertences pendurados no pescoço, tá? Então, por isso que ela tem esse nome de cangaço. Quem que era o povo que lutava nisso aí? Quem que eram esses caras? Quem que eram os cangaceiros? Os cangaceiros, pessoal, é igual essa imagem que vocês estão vendo aí. Eram bandos de cangaceiros armados, caminhavam pelo interior em busca de armas, munições, dinheiros, cavalos, mantimentos, bebidas e roupas. Alguns cangaceiros mantinham umas relações estreitas com os grandes coronéis, de quem recebiam dinheiro, armas e proteção. Em troca, os cangaceiros intimidavam ou eliminavam possíveis posteriores dessas elites aí, tá? Aí eu coloquei aqui, um dos cangaceiros mais famosos, o pessoal, foi Lampião e a sua companheira Maria Bonita, tá? Lampião se tornou um personagem do imaginário nacional. Vocês já devem ter ouvido sobre Lampião, né? Ora, ele é caracterizado como uma espécie de Robin Hood, que roubava dos ricos para dar aos pobres, ora era caracterizado como uma figura pré-revolucionária, que questionava e subvertia a ordem social de sua época e da região, né? Lampião era um cara que era visto como, uma hora ele ajudava os pobres, dava para tudo, outra hora ele era visto como um cara mau, um cara que matava, não tinha medo de nada, tá? Então tem essas duas falas aí sobre Lampião, tá? Ele tem essas características. O Lampião acabou sendo traído, pessoal, e ele acabou sendo morto, tá? No Nordeste brasileiro, e ele e toda a sua, como que eu posso falar, o seu bando, tá? Até a mulher dele tiveram suas cabeças cortadas e foi exposto na cidade, tá? Vocês podem até pesquisar aí, no livro de vocês, infelizmente, não tem mais imagens, mas vocês podem estar pegando na internet, tem várias imagens
interessantes aí sobre o cangaço, sobre Lampião, tá? O fim do cangaço, pessoal, foi a partir da decisão do presidente da República, Getúlio Vargas, de eliminar qualquer foco de desordem sobre o território nacional. O regime, denominado como Estado Novo, incluiu-se Lampião e seus cangaceiros de categoria extremistas, tá? A sentença passou a ser matar todos os cangaceiros que não se rendessem, tá? No dia 28 de julho de 1968, na localidade de Angicos, no estado do Sergipe, Lampião foi finalmente apanhado em uma emboscada das autoridades, onde foi morto junto com a sua mulher Maria Bonita e mais alguns cangaceiros, tá, pessoal? E assim acaba o cangaço, com seu último líder acabando sendo morto e decapitado, tá? Então é isso aí, pessoal. Uma coisa que eu quero deixar aqui para vocês é que o que marca, então, deixa eu interromper aqui a apresentação, voltar aqui com vocês, tá? O que marca, deixa eu abrir aqui, beleza. O que marca, pessoal, esse período da República aí são essas revoltas, tá? Então a gente tem aí a República dividida em duas fases. Primeiro, a República da Espada, que foi os militares que governavam. Depois nós temos aí, então, a República das Oligarquias, que eram as famílias ricas que governavam o país, principalmente entre São Paulo e Minas Gerais, tá? Então a gente viu aí a revolta da vacina, né? Que foi o movimento no Rio de Janeiro, tá? Que foi uma reforma sanitária do Oswaldo Cruz, mas faltou um pouco mais de, como que eu posso fazer, uma propaganda positiva, obrigatório, acabou, vamos dizer assim, obrigando o povo a tomar vacina. Com o passar do tempo, essa obrigatoriedade acabou, mas tudo que o brasileiro fosse fazer, ele tinha que ter a carteirinha de vacinação. Se ele fosse arrumar emprego, se ele fosse se alistar no exército, qualquer coisa, ele precisava ter a carteirinha de vacinação. Então, ele acabava sendo obrigado a tomar a vacina, né? Nós temos também a revolta da Chibata, que foi um primeiro movimento liderado por um negro, tá? Que o almirante negro, o famoso João Cândido, tá? Que foi símbolo de resistência. Já tinha acabado a escravidão e na Marinha ainda tinha os castigos físicos, que era chibatada nos marinheiros. Então, João Cândido, ele era contra esses castigos físicos e ele iniciou essa revolta que acabou sendo, vamos falar assim, atendida de início. Os castigos físicos pararam. Ele também pediu anistia, ele acabou ganhando no início a anistia, mas depois ele acabou sendo preso. E ele acabou indo parar num hospício, ele acabou morrendo pobre e sem nenhuma glória, né? Infelizmente, tá? Depois nós temos também os primeiros movimentos operários, tá? Os trabalhadores que trabalhavam na indústria, trabalhavam longas jornadas de trabalho, não tinha férias, não tinha folga semanal, o risco do trabalho era muito grande. Lembra que eu falei para vocês que trabalhavam homens, trabalhavam mulheres que ganhavam menos que os homens e também trabalhavam crianças que ganhavam menos que as mulheres e que ganhavam menos que os homens. Então, esses primeiros movimentos aí operários foi principalmente em São Paulo, onde se concentrava a indústria do Brasil. Até hoje, pessoal, São Paulo ele concentra a maior parte das indústrias do Brasil. Por quê? Eu falei isso na aula passada. Porque em São Paulo era onde ficavam os grandes cafeicultores. E esses cafeicultores acabaram investindo na indústria no período da Primeira Guerra Mundial. Lembra que eu falei para vocês que o que aconteceu? Quando a Europa estava em guerra, ela não tinha como produzir. Então, o Brasil acabou sendo obrigado a produzir produtos industrializados. Então, os cafeicultores investiram nas indústrias, principalmente ali na região de São Paulo,
tá? Esses movimentos foram reprimidos, duramente reprimidos, esses movimentos, o povo querendo fazer greve, eles acabaram sendo todos reprimidos, tá? E, mais uma vez, a República mostra o seu poder. Qualquer revolta que tem contra o governo é duramente reprimida, tá? Outra questão aí a gente viu Canudos de Antônio Conselheiro, né? Que era uma comunidade que estava buscando uma autonomia, que estava buscando uma sociedade mais igualitária, também foi duramente reprimido pelo governo federal, pelos coronéis, e depois, hoje, a gente viu a Guerra do Contestado também, né, pessoal? Um povo que foi expulso da sua terra por uma empresa norte-americana, um povo que tentou fazer uma comunidade que estava buscando também uma sociedade mais igualitária, e também acabou sendo um movimento reprimido pelo governo federal e pelos coronéis. Tá? Então, isso que eu falei para vocês, pessoal, vou repetir aquela frase que eu falei agora há pouco, que as origens de muitos problemas sociais que os brasileiros de hoje enfrentam é coisa que já vem de muito tempo atrás. Essa questão de desigualdade social, essa questão de isolamento das cidades, dos povos, dos bairros mais pobres, é tudo uma coisa que vem desde o início da nossa república, tá? Um problema que não foi resolvido. Beleza, pessoal? Eu espero que fique claro isso aí. Eu vou estar fazendo um plantão de dúvidas, se eu não me engano, amanhã, se eu não me engano, vai ter um plantão de dúvidas. Qualquer coisa, vocês podem estar me procurando lá na plataforma. Aqueles que não conseguem, não estão conseguindo acessar a plataforma, pode mandar um clipe escola, ou qualquer coisa pode fazer um comentário aqui no YouTube, né? Vocês podem mandar um comentário, professor, eu não entendi tal coisa. Aí, pelo comentário, eu acabo respondendo rapidinho para vocês. Beleza, pessoal? É isso aí. Um abraço a todos, força, e que isso acabe logo, e de novo eu falo, que a gente fique junto de novo. Eu estou morrendo de saudade de estar dentro da sala de aula, de pegar o quadro e escrever. Eu sei que vocês não gostam disso, mas eu tô louco para voltar para a sala de aula, tá? Para ter aquele contato visual com vocês e estar junto com vocês. Então é isso aí. Pessoal, beijão, fiquem com Deus, e qualquer coisa é só avisar, beleza? Falou, tchau!